para moderar esta conversa sobre o futuro da produção do abacate, temos connosco novamente o professor Amilcar Duarte, que se chama ao palco, e também o produtor de abacate Carlos Martins, o presidente da Portugal Fresh Gonçalo Santos Andrade, o vice-presidente da Federação Nacional das Organizações de Produtores de Frutas e Hortícolas, FNOP, Filipe Ferreira, Hugo Melita, Managing Partner da Global Avocados, e Tomás Melo Gouveia, também produtor de abacate. Com os resistentes, não é? É verdade. Isto agora é só para Os microfones. Está bem. Está bem. Bom, nós temos aqui um conjunto, iríamos iniciar com um conjunto, tenho um microfone. Iríamos iniciar com um conjunto de pequenas apresentações. Eu creio que portanto, as apresentações estão feitas aqui de alguma forma, já. E do ponto de vista dos participantes, aliás, a maior parte deles são subejamente conhecidos, eu iria solicitar que fizessem uma primeira intervenção e depois iríamos então ter algumas, espero que perguntas por parte do público. Eu não tenho propriamente uma pergunta para cada um de vós, poderia ter, não é? Mas acho que se calhar cada um de vós já tem mais ou menos uma ideia do que é que vai falar, quais são os temas que gostaria mais de colocar. Não sei se começamos talvez por aquele lado, não sei se começamos pelo fim, com o colega Gonçalo. Eu acho que pode seria interessante aqui falar talvez sobre a inserção do abacate na estratégia da Portugal Fresh, ou como é que vê o mercado do abacate dentro da estratégia, uma vez que é uma pessoa que trabalha com os produtos hortofrutícolas do país, todos, não é? Dentro da Portugal Fresh, qual é o posicionamento do abacate atual e qual é o futuro posicionamento. Há uma coisa que nós sempre falamos aqui no Algarve, que é o abacate é um produto que é tratado de uma forma indiferenciada. Aliás, fala-se aqui, fala-se também em Espanha. Já vimos que o abacate é um produto que na Europa tem mais qualidade do que vem do continente americano, além disso não tem uma pegada de carbono tão grande. E ele depois é vendido como abacate, indiferenciado. Não sei se quiser, para já, se o Gonçalo ou se alguém quiser depois abordar também isso, mas se calhar era um tema que poderia ter aqui interesse. Muito bem. Então, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite efetuado à Portugal Fresh. É sempre um gosto vir aqui ao Algarve. Hoje tive com o Sr. Presidente da República a seguir ao almoço na condecoração muito justa do Sr. Presidente da CAP, do Engenheiro Eduardo Oliveira e Sousa, e queria deixar também aqui essa referência. A nível de mercado, eu acho que todos nós, seguramente hoje debateram aqui à tarde isso, nós temos que ter uma prioridade de modernização dos perímetros de rega e dos aproveitamentos hidroagrícolas, temos que ter obra e não só planos para a água, temos que ter transvases, temos que ter políticas arrojadas para que o potencial que existe em Portugal possa ser aproveitado. O mundo e o mercado global tiveram enormes transformações estes últimos 3 anos. Há uma procura por um padrão de alimentação cada vez mais saudável e seguro e, no fundo, estes 3 anos de pandemia, de 2 secas extremas e uma guerra, eu acho que o setor agroalimentar deu uma lição a todos os níveis brilhante, porque todos os consumidores da União Europeia tiveram sempre acesso a produtos de elevada qualidade, com segurança alimentar e a preços acessíveis. E eu acho que por isso, mais do que propriamente os desafios que nós temos também na produção, eu acho que a Europa tem um enorme desafio. A Europa tem que assumir
que precisamos de políticas para produzir mais e para diminuirmos a dependência que temos de importações de países terceiros. E por isso toda esta questão de revermos uma política agrícola comum que não foi negociada com os agricultores tem que ser efetuada agora até setembro, porque nós temos que produzir mais, evidentemente que de uma forma mais equilibrada, com equilíbrio adequado entre a sustentabilidade ambiental, social e económica, mas vamos ter que produzir mais. Por outro lado, a questão dos mercados, é preciso nós termos sempre a questão da valorização do produto. Nós somos um país pequeno, temos que nos diferenciar principalmente pela qualidade do produto e temos que concentrar a oferta em estruturas principalmente como as organizações de produtores para tentarmos ter alguma dimensão na nossa oferta. Mas, por outro lado, temos que ser arrojados. Quando falamos em cadeias curtas, para mim uma cadeia curta, desde que seja de Lisboa para Helsinki, é fantástico, porque é uma venda de uma única vez em que eu consigo valorizar o produto. Nós temos que ter a consciência que Portugal tem apenas 2% dos consumidores da União Europeia, a demografia mundial atingiu 8 mil milhões de consumidores, nos próximos 14 anos vai ter o seu maior aumento demográfico até 2100, já não é como aqui há 10 anos atrás falávamos, daqui a 50 anos vai haver muitos consumidores, não. Nós em 2030 vamos passar dos 8 mil para 8,5 mil milhões e em 2037 vamos ter 9 mil milhões de consumidores. Portanto, nós temos que ter estratégias corretas de produzir mais, de satisfazer os consumidores, evidentemente com uma melhor distribuição do valor na cadeia agroalimentar, que é algo que todos nós sabemos que há espaço para trabalhar melhor, mas eu acho que é interessante ver que, por exemplo, o ano de 2022 foi muito duro para os agricultores, porque houve um crescimento de custos, dependendo do subsetor, muito grande. Estamos a falar de custos de mais 30%, 40%, 50%, em alguns casos ainda mais do que 50%, e a valorização por quilo, mesmo nas exportações, em que houve um aumento do volume e do valor das exportações, em termos de valor por quilo, apenas crescemos 1,8%. E isso é muito escasso para as necessidades que nós temos. Por outro lado, neste primeiro trimestre já vimos que o valor por quilo das exportações subiu 30%. E, portanto, é um sinal que os clientes estão a ver a necessidade que têm em ter um setor primário mais organizado e que necessitam de contratar connosco quantidade e preço e não olharem para nós como apenas um fornecedor de produtos que estamos à procura de escoamento. Nós devíamos proibir esta palavra nas nossas discussões. Nós queremos vender e valorizar os nossos produtos e acho que o abacate tem um caminho grande a fazer, porque é um produto que está associado a um consumo saudável e por isso eu prevejo, eu sou um otimista, embora não seja produtor de abacates, mas quem sabe um dia se não serei, mas eu sou um otimista porque os consumidores, o retalho e a indústria já começou a fazê-lo, a indústria viu que nesta altura da pandemia teve que reforçar os contratos e a valorização aos produtores e eu acho que o retalho tem que dar este passo. Os produtores precisam de contratos concretos, de quantidade e preço, precisamos de planear atempadamente para nos conseguirmos organizar bem e, evidentemente, não nos esquecermos que a nossa marca é a nossa cara perante o consumidor final. Quando não colocamos marca, já sabemos que no dia a seguir podemos ser substituídos por outro fornecedor. Obrigado. A necessidade da marca Algarve e da marca do próprio produtor, não é verdade? É assim, eu sou péssimo para discutir geografias porque Portugal é tão pequeno, se nós começamos a discutir Algarve, Oeste, Ribatejo, Beira, Norte, eu acho que nós temos que discutir Portugal, a qualidade dos produtos portugueses. Evidentemente que quando temos algumas regiões que, por benefícios, mesmo a nível da produção, possamos ter esse cuidado, vamos tê-lo. Mas a nível de dimensão, nós somos uma gota d'água
no oceano, no mercado global, e por isso, evidentemente, uma aposta em marca é muito importante. Ok, muito obrigado. Realmente, quando estava a dizer Algarve, porque realmente a produção maior está aqui no Algarve, mas referia-me a Portugal. Sim. O engenheiro Carlos Martins, eu se calhar realmente reforço um bocadinho a apresentação, uma vez está aqui só como produtor de abacate. O engenheiro Carlos Martins é engenheiro civil e tem uma longa carreira ligada à Câmara de Olhão, à Ambi-Olhão, portanto, à atividade municipal, digamos assim, e é também produtor de abacate, não é? E, portanto, eu acho que aqui ele vai falar nas duas condições, se calhar um pouco, não é? ou tendo por base a experiência, nós trazemos, no fundo, e o que o engenheiro Carlos Martins traz para a produção de abacate, também a sua experiência da sua carreira noutras áreas, nomeadamente também aqui na gestão da água, não só no abacate, mas na rede pública. Já me lançou o desafio. Sim, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite à organização. Como produtor de abacate, o que foi lançado foi o desafio para o futuro. Estando desde o início desta sessão atento a todas as intervenções, penso que o futuro está assegurado pelo aquilo que foi aqui apresentado. E isso não deve haver dúvidas aqui na sala, estão bastantes técnicos com conhecimento nas mais diversas áreas daquilo que é a produção do abacate. Desde as plantas, às regas, aos fertilizantes, enfim, tudo o que é investigação, tudo o que é conhecimento, tudo o que é podermos produzir com qualidade, que é aquilo que se pede, porque o país tem que fazer a qualidade e não pode competir pela quantidade, e para isso está tudo assegurado. Agora necessitamos de ter estabilidade para podermos planificar, que ninguém faz investimento, e nesta área, que é uma área que o retorno vem a 6, 7 anos, com instabilidade. E a instabilidade atual tem a ver com aquilo que ou aquilo que é o nosso principal fator de produção, que é a água. Sem água não se produz. E neste momento estamos a ter um problema de seca, estamos a ter um problema de falta de quantidade de água nas reservas e há uma instabilidade em relação à água disponível para a agricultura. A agricultura não se faz sem água. E o alimento, mais do que a agricultura, quando falamos de agricultura, falamos de alimento. Aquilo que a Europa se apercebeu quando houve esta crise agora do Covid é que nós temos que ter uma reserva, e a minha opinião é que devemos ter uma reserva alimentar. E a reserva alimentar provém da agricultura, que é a base da alimentação e daquilo que devemos ter como cuidado para a nossa economia, para a nossa, enquanto sociedade. A água é aquilo que todos agora precisávamos de saber qual é que vai ser a disponibilidade que vamos ter enquanto produtores para aquilo que são os próximos anos, para os investimentos que foram feitos. Eu tenho aqui, e fiz aqui uma análise antes de vir para cá, um estudo sobre um país que é muito idêntico a este, e eu, quando trabalho sobre estas temáticas da gestão dos recursos hídricos, procuro sempre Israel. Israel é um país com 9 milhões de habitantes. Israel formou-se à beira dos rios e no terreno árido e desértico. Israel, em 1940, tinha um racionamento de água de 10 litros por pessoa. Há vídeos onde se apresentam as pessoas irem à água, com um balde, que era o racionamento que havia. Israel tinha um problema, 1940. 1940, 2022. Israel tem, como todos sabemos, uma agricultura pujante e uma transformação na sua paisagem. Aquilo que era o Vale de Jordão hoje é o celeiro do país, o que é o deserto do Negev é a floresta, fruteiras e as vinhas, o que era o deserto do Arava são as plantações vegetais. Enfim, Israel, como aqui também já ouvimos, consegue produzir a preços competitivos e com grande qualidade. O que é que temos aqui de diferente uns com os outros? É aquilo que foi as políticas para a água. E isso faz uma diferença muito grande, porque investir neste setor, ou pensar neste setor, sem primeiro termos a estabilidade do meio de produção água, penso que não faz qualquer sentido. Por isso, há que fazer alguma coisa sobre aquilo que queremos, e aqui, aquilo que é um pouco
a minha opinião, e ela vincula-me a mim e só a mim, é que nós temos que fazer o que Israel fez. Nós temos que não só viver do recurso hídrico natural, para aqueles que não são crentes, para o São Pedro, para os que são crentes, mas temos que acrescentar água. E a água existe no meio infinito que é o mar. Uma das fontes com água que é infinito. Israel hoje tem desalinizadoras. Hoje o recurso hídrico de Israel é dividido em 50% dos meios naturais e outros 50% em desalinização e tratamento de águas residuais. Quer dizer que estão a trabalhar 50% com a quantidade de água natural e 50% com aquilo que é a produção de água, seja por desalinização, seja por água residual tratada. Portugal e Israel têm muito... O Algarve, eu não queria pôr o Algarve, mas aqui tenho que pôr em termos de precipitação, que é onde nós estamos aqui inseridos, e o problema onde se... O Algarve e o Alentejo, mas aqui nós com o abacate é mais focado no Algarve, temos uma precipitação média anual de 500 mililitros por ano. Israel, igual. Só que Israel, a estes 500 mililitros, somou mais 50% de produção de água. Por isso, hoje, consegue ter uma estabilidade naquilo que é o setor económico que determinou e que decidiu que tinha que avançar, que era na agricultura. Por isso, acho que nós temos um desafio, enquanto produtores e enquanto agentes da produção. Temos aqui algo que temos que fazer. Em Espanha, Trops já tomou essa ação, já encomendou estudos e tem projeto de desalinizadora, já tem uma identificação dos custos. Nós, em termos de Estado, também já vamos ter uma desalinizadora no Algarve, temos o conhecimento já quanto é que custa o preço da desalinização por metro cúbico de água. Temos que começar todos a saber o que é que vamos querer fazer e como é que queremos estar. Se vamos viver nesta inconstante guerra de palavras, guerra de acusações e daquilo que é as atividades umas contra as outras e os setores uns contra os outros, ou se pelo contrário vamos estabilizar, e é isso que eu acho que devemos fazer, porque temos todo o interesse nisso. Portugal já provou que é capaz de produzir em qualidade e competir com os outros que produzem quantidade, e por isso nós temos aqui um papel determinante para aquilo que é o nosso futuro. Porque estou aqui na dupla condição, sim, é verdade, professor, enquanto agente político direi que fazemos sempre aquilo que é possível, mas enquanto agente económico acho que aquilo que é possível nunca chega. E por isso acho que nós temos que também agir e ter aqui uma ação. Nós em Portugal temos muito esta forma de estar passiva perante aquilo que são os problemas que nos afetam diretamente, esperando que o Estado venha resolver os nossos problemas. Eu acho que nós temos que aqui também mudar o paradigma e mudar a atitude. Nós temos que ser ativos, nós temos que ser agentes de mudança e provocar a mudança e proporcionar que a mesma aconteça, ou por via direta ou por via indireta. Em Espanha vamos fazê-lo de forma direta, o assumir de um custo, o saber o preço e identificar que esse preço metro cúbico de água se é suficiente ou não para aquilo que é a incorporação nesse custo na produção, e se é mesmo sai a um preço competitivo. E isto temos que, de uma vez por todas, acho que é este o grande desafio que temos pela frente e que devemos colocar-nos perante nós o que queremos, e se isto que temos como conhecimento e que já está identificado a possibilidade de chegarmos a esse fim e qual é o custo que ele vai ter, e se esse custo é incorporado na produção e se a mesma ainda se torna competitiva. Os israelitas dizem que sim, porque aquilo que é um custo de transporte e o colocado cá, nós vimos que os preços são competitivos connosco. Por isso nós não podemos estar só a lamentar-nos e à espera das ajudas europeias ou das ajudas do Estado. Também temos que fazer algo para que nós possamos ter a nossa solução, arranjar a própria nossa solução para aquilo que é a nossa atividade. E eu penso que nós temos condições para o fazer. Ok, muito obrigado. Passava agora aqui para o meu vizinho do lado esquerdo, o Hugo Melita, portanto, que é um engenheiro formado aqui na nossa casa, um ex-aluno aqui da Universidade do Algarve, vem aqui apresentado, aliás, como assim, isto fica mais fino, managing partner, mas é como sócio-gerente, para mim fica melhor, não é? Da Global Avocados, que já em si
E, portanto, mas é sobretudo também um produtor, já há muitos anos, produtor de citrinos em primeiro lugar, produtor de abacates depois e de uma família de agricultores ou de empresários agrícolas também. Também. Força, diz-nos o que é Também. que... Bom, antes de mais, pois, obrigado também pelo convite, da minha parte e da parte da Global. Eu aqui acho que falamos temas de água, o Tomás, portanto, também certamente irá falar também dessa parte. Eu aqui iria mais abordar um pouco aquilo que é o abacate de Portugal, não é? Podemos falar assim, falar um bocadinho do mercado e ir um bocadinho aqui em linha com aquilo que o Henrique disse no princípio deste congresso, que acho que pode ter tirado o ânimo a alguns aqui presentes, da realidade que enfrentamos num futuro próximo. Portanto, nós efetivamente, as áreas têm aumentado no mundo inteiro. Portugal, como é óbvio, não foi exceção, apesar de nós sermos aqui uma gota no oceano naquilo que é o mercado europeu. Daí que temos que defender a nossa origem, temos que defender ter uma qualidade, não é, no nosso produto, porque só assim é que nós conseguimos realmente diferenciar-nos. Conseguimos diferenciar-nos tendo também em conta, não é, desses volumes que vão entrar, porque nós saímos de uma campanha, possivelmente foi uma das melhores campanhas de abacate, mas não nos podemos esquecer que a campanha anterior possivelmente foi uma das piores, com algumas dificuldades de venda, com o mercado a oscilar muito, um pouco pela especulação em campo da produção, não é? Porquê? Porque o produtor esperava sempre mais pelo lado de Espanha, esperava sempre por mais preço e travava um pouco as colheitas e o mercado, portanto, quando tinha fruta estava em baixa, quando os volumes baixavam, portanto, aumentavam o preço, mas de repente toda a gente apanhava fruta e o mercado caía. É importante existirem programas, é importante que tenhamos uma linha comercial estável e que consigamos defender o nosso produto. E realmente não nos podemos esquecer que se calhar a campanha que tivemos este ano fomos beneficiados pela falta de água que há em Málaga, pela falta de produto, por Israel estar num one-off, mas a próxima campanha vamos realmente ter um Israel num one-on. Não sabemos o que é que vem de Marrocos, porque o que existe em Marrocos são plantações com 2-3 anos que podem ter um impacto importante. Nós no passado já vimos noutros produtos, seja ele no tomate, seja ele nos pequenos frutos, que assim que Marrocos entrou na Europa teve um impacto negativo nas produções. Esperemos que isso não aconteça em Portugal com o abacate. Mas temos de estar atentos. Temos que estar com essa atenção e acima de tudo naquilo que é, e falando aqui um bocadinho daquilo que é global. A Global nós fizemos uma campanha em que 96% foi exportação, não é? Conseguimos colocar um produto de origem portuguesa e com uma aceitação super positiva da parte dos clientes, mas estando nós no mercado global, houve momentos em que o preço estava tão alto que nós tivemos clientes que disseram que já não podiam acompanhar esse preço, que preferiam ir a outras origens como a Colômbia, sabendo que essa era uma qualidade inferior, mas pela questão de preço não o podiam acompanhar. Eu acredito que possivelmente nós nos próximos anos, a 4, 5 anos, o preço pode efetivamente vir para baixo por essa oferta e vai depender muito de nós
daquilo que nós podemos fazer, daquilo que podemos potenciar, não é, do que é a nossa fruta, seja a Trop, seja a Global, sejam outros operadores que nós temos aqui no país, e de realmente dar esse impulso à produção. Há 20 anos é presidente da Federação, vice-presidente da Federação Nacional das Organizações de Produtores de Frutas e Hortícolas. Eu não sei se aqui, a nível do Algarve, se nós estamos com... quais são as OPs que trabalham com abacate. Portanto, porque nem todas são OPs, não é? Portanto, há aqui um conjunto de centrais, mesmo das cooperativas que já não são OPs, outras que são. Pronto, e depois ver como é que vê o mercado e como é que vê o futuro do mercado do abacate, na sua perspectiva, tendo em conta que trabalha sobretudo com outros produtos, não é? Ao nível da Federação Nacional. Então, boa tarde a todos. Não sei se isto está ligado. Portanto, o meu nome é Filipe Ferreira, sou produtor de abacates, mas sou um produtor ainda jovem, apenas há 5 anos. Não sou especialista em abacates, os especialistas estão ali na plateia, que são os técnicos da empresa. Mas eu, ao longo destes 5 anos, aprendi algumas coisas de abacates e, sobretudo, fiquei com uma visão do mercado global dos abacates. Fiz várias viagens, fui à África do Sul, onde são os nossos parceiros, fui ao Peru, fui à Colômbia, à Califórnia, e fiz esta análise sobre a pergunta que me está a fazer do futuro para o abacate em Portugal. Eu acho que há muitas oportunidades para o abacate, e começava logo pela qualidade do nosso abacate. O abacate do Algarve é muito conhecido já fora, e temos clientes que falam da qualidade do abacate e, de facto, eu também falo com consumidores portugueses e pergunto-lhes o que é que eles acham do abacate nacional. E todos dizem que é de facto diferente. Há uma diferença muito grande de qualidade e acho que essa é uma grande oportunidade. Ainda agora em Berlim, em conversa com um cliente que também é de uma empresa dos parceiros da Westfália, e o comercial, o diretor comercial da empresa, uma empresa francesa, Westfália, França, disse-me que comeu uns abacates nossos e que foi os melhores abacates que já tinha comido na vida. Isso deixa-nos muito confiantes. Deixa-nos confiantes para o futuro, saber que o abacate português tem esta imagem na Europa. Penso que ainda não exportamos para fora da Europa, mas na Europa já começa a ser conhecido. Portanto, os nossos abacates até esta altura tinham ido só para a Inglaterra e apenas este ano começaram a ir para a França, também para a Holanda. E, de facto, notámos isso, que as pessoas apreciam muito esta qualidade. A nível das oportunidades, vejo também outras, que é a janela em que nós produzimos, não é? É uma janela em que há menos produção no mundo. Claro que está a crescer a produção nesta janela, mas é menos do que de março para a frente, abril até outubro. Outra vantagem e oportunidade que acho que é o facto de produção de proximidade. Nós produzimos na Europa, o centro da Europa está a 2 dias de caminhão, é diferente de um mercado que vem do Hemisfério Sul, que está a 2, 3 semanas, que tem mais custos, tem uma pegada de carbono muito maior. Hoje o consumidor está muito sensível para isso. Acho que isso também é uma oportunidade para o nosso abacate. Outra vantagem é o crescimento do consumo. Os números que eu tenho não são atuais, mas são para aí de há 2 anos, em que o abacate estava, o consumo, a crescer 7% ao ano.
Não me recordo se isto era o consumo do mundo, se era da Europa. Mas a Europa cresceu, o consumo cresceu muito mesmo nos últimos anos. Eu não tenho os números exatos, mas acho que neste momento deve andar à volta de 600 mil toneladas de abacate ou mais. E há 10 anos não tinha nada a ver. Portanto, o consumo é sobretudo feito por jovens, não é? Os chamados millennium. Isso é bom, não é? Que são consumidores para muitos anos. Outra das vantagens que eu vejo aqui da produção nacional é a facilidade de mecanização relativamente a outros locais onde eu já estive. Sobretudo Colômbia, que são propriedades bastante inclinadas, em que chove 3.000 milímetros em média por ano, muitos problemas de fungos. O México também se queixou muito dos fungos, tem que fazer 10 tratamentos. Nós não precisamos disso, né? Portanto, temos uma facilidade. Podemos andar com tratores dentro dos pomares, há muitos locais onde eles não conseguem andar com tratores, né? Não conseguem fazer mecanização. E acho que isso, de facto, também temos que aproveitar isso, porque são custos menores que nós temos. Do lado das ameaças, também vejo algumas, sobretudo que estes novos países que estão a entrar, que começaram a crescer muito na produção, na nossa janela de oportunidade. Refiro-me a Israel, à Colômbia, que produz todo o ano, Moçambique, que é um jovem produtor, mas que vai crescer muito. Moçambique tem ótimas condições. O Westfália tem lá já um grande pomar em Moçambique e dizem muito bem das condições do país. E também Marrocos. Marrocos é um país que vai dar cartas no abacate, tem boas condições, apesar de estarem com problemas de falta de água também, segundo esse dizer. A Índia vai ser um grande produtor de abacates dentro de alguns anos. Já está a começar, portanto, está no início, mas tem muitas boas condições para produzir abacate, a Índia. E está dentro da nossa janela também. Está no hemisfério norte, também produzem na nossa janela. Outra ameaça que eu vejo é a melhoria na conservação, que pode haver abacates vindos de outras proveniências do hemisfério sul, para a Europa, portanto, conservados, não é? Conservados de maneira que cheguem bons ao consumidor. Isso será, no futuro, uma ameaça que podemos ter. Outra ameaça que eu vejo são as alterações climáticas, aqui no sul da Europa, não é? Que nós temos sido bastante afetados, por um lado, pelas ondas de calor, que, como sabemos todos que estamos neste negócio, afeta muito a produção desta fruta, mas, por outro lado, também as temperaturas baixas e os frios consecutivos que existem, por vezes, no inverno, não é? Falta de água no inverno, falta de chuva, quer dizer que há mais frio. E, por exemplo, este ano foi um ano difícil, sobretudo nós que estamos mais a norte, foi um ano bastante difícil, conseguimos salvar a produção e correu tudo bem, mas isto pode ser uma ameaça no futuro. Também vejo aqui um problema que se falou um pouco, já cheguei no final do colóquio, mas ainda apanhei aqui uma ou duas intervenções, que são a questão da fitófora. A fitófora pode ser, no nosso país, um problema nos anos úmidos. Portanto, nos anos secos, acredito que não, mas nos anos úmidos, que chova muito, sobretudo em solos pesados, e vejo aqui muitos sítios, pomares plantados em solos muito argilosos, e isso, de facto, pode ser também um problema. Mas, no fundo, acho que nós devemos todos estar otimistas neste negócio.
porque temos um bom potencial, temos um produto que está a ser muito aceito nos vários mercados onde já está e que tem potencial para crescer muito mais se conseguimos manter esta qualidade. Acho que a nossa aposta tem mesmo que ser diferenciar a qualidade. Também há aqui uma outra coisa importante neste negócio, que é a concentração da oferta. Eu sou produtor também de outras frutas, de peras, maçãs, fruta de caroço, e nestes produtos não há a concentração da oferta como há no abacate. E isso é importante para a estabilização do preço. Muito importante. Não serem muitos operadores a fazer a oferta do mesmo produto, como nós temos, e se calhar vocês também, no Algarve e no Oeste, com as peras, com as maçãs. Ao serem demasiado operadores, é difícil manter os preços no nível que eles merecem. Para já era isto que eu queria dizer. No nosso caso aqui, isso acontece não com as peras, mas acontece com os citrinos. Pois, exato. Então, é no operadores, Exato, exato. portanto é difícil. Eu já agora queria matizar aqui um aspecto que de resto todos falámos e eu inclusive, que é a questão da qualidade da produção nacional, que matizar no sentido de que é preciso nós termos em consideração que não é por causa de uma coisa ser produzida neste retângulo que tem mais qualidade, não é? Não há aqui uma mística qualquer de Portugal, não é? Existem condições, efetivamente edafoclimáticas, algumas, mas existe profissionalismo dos agricultores, muita gente muito tecnificada, de alguma forma aqui, portanto, com explorações estruturadas e de forma a ter apoio técnico, inclusive algum que não é nacional, mas tem apoio técnico. Depois, há a proximidade aos mercados, que é importante, e há a questão que eu quero voltar a sublinhar das pragas e das doenças, que é o facto de termos menos pragas, menos doenças, e nós podemos ter mais qualidade em virtude disso. E temos pomares jovens, relativamente, novos. Temos alguns mais velhos, mas bem mantidos, aliás, por apaixonados da cultura. E há bocado estava aí um que me estava a dar nas orelhas, que eu não tinha falado ainda, que é o Hélio Mourinho, que estava a falar de abacates, que me começou a puxar para os abacates há 20 anos, aí quando era aluno aqui da universidade, só queria, era abacates, né? Nos dizia isso, e é verdade, na altura era difícil de nos convencer. Pronto, mas esta questão da qualidade não é uma questão de retângulo, de não sei o quê, é uma questão de fatores, proximidade ao mercado, portanto nós produzimos aqui, mas nós podemos dar cabo disso. É preciso ter em consideração isso. A introdução de mais pragas, de mais doenças, se não forem os pomares bem cuidados, portanto, podemos dar cabo disso. Passava agora, então, a palavra para o Dr. Tomás Melo Gouveia, que é licenciado em Gestão de Empresas, é um outro tipo de agricultor, eu diria que não é um empresário agrícola, sobretudo, mais do que um agricultor neste caso. Aliás, uma pessoa que tem experiência noutras produções, particularmente produzir relva, não é? É a principal, creio eu, mas também citrinos, creio que também tem alguma produção, e de abacates, e sendo uma pessoa que tem estado a investir bastante nesta cultura também, pois a sua perspectiva de futuro nesta área da cultura, do que é que se deve fazer, por onde caminhos que devemos trilhar como empresário. Boa noite a todos. Eu já sei que a hora vai adiantada e vou ser muito breve, dando-nos a minha perspectiva como produtor. O abacate, para mim, é uma realidade já em Portugal. Foi uma cultura que se veio impondo ao longo dos últimos anos. E penso que o futuro, a par de outras culturas, vai ter o seu espaço. Tem os seus desafios, como todas as outras culturas, mas neste momento acho que é uma realidade e é uma oportunidade para os agricultores algarvios, principalmente, porque estamos numa zona de eleição onde temos ótimas condições para produzir e fica só na mão dos agricultores, dos empresários agrícolas, tomarem essa decisão, porque acho que vale a pena. Eu, ao longo dos anos, tenho insistido com muitas pessoas para aproveitarem a oportunidade, nem que não seja para diversificarem um bocadinho a oferta que o Algarve proporciona. E é basicamente isto que eu vos queria dizer. Não me vou alongar mais sobre o assunto. Nós temos conhecimento, temos as condições climáticas ótimas, desde que haja vontade, eu acho que é
é um futuro risonho para quem quiser. É lógico que as condições futuras vão ter ajustamentos, como tudo, não é? Nada é igual e se mantém igual, há sempre desafios, há o problema da água, há a competência externa de outros países, a janela que vai diminuir, mas os agricultores são uns resistentes e como qualquer empresário, tem que saber lidar com essas adversidades e seguir em frente. Pois não sei. Não sei se há do público alguma questão que queiram colocar aqui aos participantes nesta mesa, se há alguma questão que queiram colocar, uma vez que foram feitas várias intervenções. Algumas delas são opiniões que são... Eu, se calhar, começava aqui por perguntar ao engenheiro Carlos Martins, digamos, comentar, e se quiser, depois fazer depois o seu... Efetivamente, nós temos que pensar nas diversas fontes de água. Ou seja, a água é um assunto central aqui, e não por o abacateiro ser particularmente exigente em água, mas porque é exigente em água, como as outras culturas, e porque realmente não o podemos fazer sem a garantia de rega de quantidade de água, e não foi dito outra coisa, que é a qualidade da água, que é mais exigente também a qualidade de água do que outras culturas frutícolas, do que a maioria das outras culturas frutícolas. E daí depois aqueles problemas de toxicidade que foram ali mostrados, portanto, que quando os citrinos começam a mostrar toxicidade, já o abacate morreu, não é? Pronto, já foi. Agora, a questão é, nós temos que pensar noutras fontes alternativas de água, agora elas são sempre a decisão, como eu costumo dizer, nos aspectos técnicos da própria cultura, a decisão é sempre económica, não é? Ou seja, nós, opções técnicas temos muitas e fontes de água temos muitas. O tratamento das águas de azeitares ou o aproveitamento das águas de azeitares, que, aliás, agora se chamam águas para reutilização, segundo me têm fortemente insistido os meus colegas e amigos da água, das águas do Algarve e o pessoal que trabalha no ciclo da água, cá dentro da universidade. Portanto, são as águas para reutilização, que são, obviamente, uma opção. A questão da dessalinização é uma opção. O aumentar a disponibilidade das águas naturais, digamos assim, se quiser, as fontes mais naturais de água, pois muita gente coloca, e com pleno direito, de dizer que temos que ter mais barragens. Ou a outra hipótese, que é, não tendo mais barragens, facilitar, porque nós temos, em termos de acumulação de água, de capacidade de acumulação de água, de reserva de água, nós temos uma capacidade bastante grande, que dá para, salvo erro, 3 ou 4 anos. Pelo menos para 3 anos dá. Para 3 anos, pelo menos, dá. A questão é de essas barragens encherem. E aí elas não enchem naturalmente pelo fluxo de água, pela bacia hidrográfica que têm, mas podia ser melhorada através de algum açude ou de alguns açudes que pudessem conduzir a água de outras bacias hidrográficas para aquela zona das barragens. Essa é outra alternativa. Há a questão do Pomarão, também creio que todos conhecemos, que é uma possibilidade. Há quem fale nos trasvasos do Alqueva e da ligação das águas a nível nacional, até numa perspectiva mais ampla. Espanha tem isso em grande medida, já em muitas das barragens. Dentro disto tudo, eu acho que a opção é, sobretudo, económica e ambiental, do ponto de vista... Uma vez que todas estas coisas têm impacto ambiental. A própria dessalinização tem impacto ambiental na medida em que, quando se produz água doce, produz água com sais altamente concentrados e, portanto, que também depois tem que se deitar para algum sítio, mesmo indo para o mar onde a água salgada, essa corrente de água super salgada tem impactos ambientais. Tudo isto tem impactos ambientais e tudo isto tem custos. Desse ponto de vista, uma vez que pensou sobre o assunto, depois há outra questão que se coloca muitas vezes, que é, nós temos que pensar a água no sítio onde ela é necessária. Ou seja, porque nós, uma coisa é termos 1 hectare ao lado do pomar, e mesmo assim às vezes as coisas não são fáceis e nós já tentámos aí algumas coisas e não é fácil, até porque depois depende com uma empresa que vende água, não é? E portanto que tem a sua exigência de rentabilidade, mas depois temos a distância, não é? Que é quando se trata de bombar essa água para
várias dezenas de metros de cota superior e várias dezenas de quilómetros na horizontal, os custos energéticos disso, o impacto ambiental disso, o custo económico. Tem pensado esses aspectos quando pensa em dessalinização? Creio. Não sei se estará aqui. Será a questão aqui do... Aqui em baixo. Já está? Isso está. Estou. Quando se pensa nisto, Não ficaram os dois. a base de pôr aqui a solução já parte com os custos associados àquilo que é o conhecimento dos mesmos. Eles variam em função muito das localizações e das manutenções. Mas hoje, para dar aqui um exemplo, professor, aquilo que se falava há 3 ou 4 anos, e o problema tem-se agravado, é que nós temos que reagir de forma imediata. As barragens não conseguiram aumentar a percentagem de água nas mesmas. Neste momento os dados estão a ser apresentados 15 em 15 dias, salvo erro, estamos com 45% ali a Sotavento, estamos no arado já com proibição de utilização, já está na zona morta de captação. Aquilo que se coloca é que há muitas hipóteses. A que está na zona morta é Da Bravura. Bravura, O arado, desculpe, foi a da Bravura, eu estava a ver o Barlavento, é a da Bravura. Sim. O que está aqui em questão é qual é a resposta mais imediata e que custo é que a mesma tem. E avaliando aquilo que é o custo e o tempo de resposta, a descanalizadora, na minha opinião, é aquela que faz mais sentido. Eu vou dar aqui um exemplo prático e objetivo sobre isto. Quando o professor Carmona Rodrigues chamamos-o à Câmara de Olhão para ele voltar a apresentar o estudo que conhecíamos que ele tinha realizado já há uns anos e estava na gaveta com ele, do Pomarão, aquele estudo não é recente, para que saibam, aquele estudo não é recente, aquele estudo foi reativado porque nós sabíamos, e independentemente das ideologias políticas das pessoas que o têm, nós temos que utilizar as técnicas existentes e os conhecimentos para o pôr à disponibilidade de todos e resolver problemas, porque essa é a missão de quem anda na causa pública. Se não andarem na causa pública para resolver o problema da comunidade, não vale a pena lá andarem e acho que não devem estar lá tampouco. E chamamos o professor Carmona Rodrigues, ele tinha estudo sobre isso e tinha o projeto do Pomarão. O Pomarão tem identificado um custo e o custo é muito, muito pouco relevante, ou vai aumentar o custo do preço da água, pouco ou nada. Mas aqui a questão da agricultura não se mete só, mas já agora vou acabar aquela ideia de raciocínio que eu tenho e que já apresentei. Temos outra hipótese. Nós temos, em Espanha faz-se também, as canalizações não são só sobre as águas do mar. Nós no Algarve e em Portugal somos banhados por quilómetros e quilómetros de costa. O Algarve, inclusive, é banhado desde o Atlântico até ao Guadiana. Estamos a falar desde do mar até ao rio. Nós, nas albufeiras de Odeleite e do Beliche, estamos a 7 km, perpendicularidade do Guadiana. E podemos fazer uma captação de água que numas épocas do ano tem um grau de salinidade, noutras tem menor grau de salinidade. E o preço da descanalização varia em função do grau de salinidade. Dizer que o grau mais alto de salinidade, o custo associado hoje metido, isto foram dados que tirei ontem de Israel, estão $80, 80 cêntimos reconvertidos para euros, 80 cêntimos metro cúbico. E fazermos contas se estes 80 cêntimos são suficientes, ou não termos nada, ou introduzirmos um custo acrescido de 80 cêntimos. Outra avaliação que temos que fazer, e esta do Guadiana, tem um custo menor, porque temos uma albufeira que não passa das 40% a 50% com o recurso à recepção da água da chuva. O que poderíamos ter, como os espanhóis também têm, em zonas como Benidorm, que tem uma salvaguarda para aquilo que é a época alta. Benidorm tem uma variação de população de 200 mil para 3,5 milhões em época alta. E eles criaram uma descanalizadora só para dar resposta àquilo que é o turismo. Para eles é identificado como uma economia que não devem de abandonar. E como não querem abandonar, nem querem diminuir
aquela economia do turismo, fizeram uma descenalizadora, trabalha 6 meses por ano. Nos outros 6 meses está em processo de manutenção. São opções que temos que fazer. Aqui temos essas reservas com a capacidade e a proximidade das fontes. Temos o rio, tem proximidade de 7 km. Estamos a falar do Pumarão mais acima, mas eu estou a falar, por exemplo, de uma nova captação perpendicular às nossas barragens, com uma descanalizadora próximo. E o grau de descanalização, repetindo, é menor do que é o grau de descanalização do mar. E tínhamos sempre a possibilidade de injetar. Mas quer dizer que isto não vai resolver, isto não é panaceia para a agricultura. Isto não é panaceia para a agricultura do Algarve. O Algarve está assente sobre 30% da água, a fonte de rega da agricultura do Algarve, 30% é barragens, 70% são aquíferos. E o que é que fazem os outros 70% depois dos aquíferos? Não havendo recarga natural, como é que se faz? Como é que os israelitas fizeram? Os israelitas fizeram um mix disto tudo. Os israelitas nas descanalizadoras recarregam aquíferos. E procurar os aquíferos que estão abandonados, descanalizar onde há proximidade e recarregar aquíferos. Faz com o balanço hídrico e toda a gente pode utilizar com o custo que for associado ao processo. E o custo é distribuído por todos, porque aqui não devemos deixar uns e outros de fora. Esta é a minha opinião. Não devemos criar aqui divisões. E como dizia aqui o colega, Portugal Fresh é uma marca. E nós devemos, sim, ter uma união e ter uma marca e sabermos aquilo que queremos. Hoje já se fala do abacate do Algarve, pode-se falar do abacate de Portugal, sabendo que é produzido no Algarve com a sua maioria, mas é o que for. Nós temos que criar marca. Agora temos é que saber que há alternativas para o problema que existe. Porque se nós ficarmos expectantes, esperando que a Mãe Natureza ou que o São Pedro nos venha ajudar, olha, eu estou com muita preocupação. Preocupação porque nós não tomarmos atitude, deixamos espaço para que aqueles que menos informados e aqueles que querem utilizar esta temática para cavalgar sobre a mesma e serem um pouco, direi, demagogos, porque aquilo que se tem visto é demagogia e falta de conhecimento. Muitas das vezes não o querem obter porque o conhecimento hoje está disponível num clique. Por isso, é demagogia e má vontade. Esta é a minha opinião. Ok. Não sei se mais alguém quer dizer alguma coisa aqui sobre isso. Não, isso, em relação à água, aí estamos todos de acordo. Apesar de estar nas nossas mãos, mas não está totalmente, porque isso depois tem a ver com as vontades políticas. E a vontade política, infelizmente, manda mais do que aquilo que nós realmente precisamos. Eu infelizmente, estava aí sentado e li aqui uma notícia na SAP que o presidente da AMAL, penso que é o Pina, portanto, acabou de citar a Lusa, que poderão suspender as plantações no Algarve. Portanto, nós quando temos esta visão e a solução passa por isso, não é? De proibirmos as plantações no Algarve e de não procurarmos as soluções, também torna tudo muito mais difícil. Pois bom, isso é preciso termos em consideração que há poucas pessoas nos municípios, felizmente há algumas, mas há poucas com sensibilidade para as questões da agricultura, porque não sei porquê, de uma forma geral, em termos de municípios, há sempre uma sensibilidade em relação à atividade do turismo, né, nos municípios, mas em relação à agricultura considera-se uma coisa um bocadinho para trás nas prioridades. Bom, eu não sei se do público alguém quer comentar alguma coisa. Há além de 2 braços levantados, já somos poucos, não podemos prolongar isto muito, mas uma pequena questões. Há 2 pessoas ali que levantaram o braço. Se levantaram o braço, já agora acho que devemos dar o direito de dizer, eu creio que daqui está um bocadinho, estou a ver um bocadinho mal, mas o que é o engenheiro João Cássio, não é? Que horas é que foi há pouco? Foi há pouco? O quê? Foi. Cada um vincula-se às opiniões. Sim. Pois,
Se precisa, precisa. Pronto. Portanto, precisa de si mesmo já. Portanto, ok, agradecemos a sua participação e compreendemos Portanto, iremos julgar estas duas questões e rapidamente para já encerrarmos também. Ok. Boa tarde a todos. Comentar aqui um bocadinho a questão da água e a minha visão, ou pelo menos um resumo da visão que eu tenho visto em ser publicada e ser falada. Nós ainda agora falámos na questão de que Marrocos pode ser uma ameaça na produção, mas tem problemas de água. Mas uma notícia bem breve, há pouco tempo, fala num projeto em Marrocos, financiado em 3 mil milhões de euros, que vai levar à construção de aproximadamente 150 reservatórios de água e captações de água. Ouvimos a seca na Andaluzia e ouvimos o Estado espanhol falar num programa de 2 mil milhões de euros para ajudar os agricultores e trazer captações ou trasvases de água para a Andaluzia, porque existe um programa de crescimento da área de produção na Andaluzia, não é de diminuição nem de estagnação. Depois temos comentários como, por exemplo, o ainda presidente da CAP, que diz algo que me parece que é verdade, porque basta fazer as contas, como diz o outro, mas que tem uma afirmação do tipo 1% da água que passou este ano no Tejo, quando houve a cheia que já não é cheia, que já não passa para além das margens, 1% dessa água equivale a um Alqueva. Ou seja, 1% da água que passou no Tejo dá para regar 120 mil hectares durante 3 anos. Depois, eu falo com agricultores, meus amigos aqui do Algarve, e que têm medidores ou têm acesso a estações meteorológicas e dizem-me assim, até nem choveu pouco neste ano hidrológico aqui no Algarve. Aqui na zona de Estões choveram 580 milímetros, mas os aquíferos estão vazios. E porquê? Porque foi uma enxurrada. Nós até temos um rio aqui em Faro que se chama o Rio Seco, porque ele nunca corre, mas fez uma enxurrada. É claro que essa água nunca vai para o aquífero, porque essa água é uma água de enxurrada. E, portanto, quando se fala em dessalinizadora, eu concordo que se deva fazer, que se deva dar este passo, que me parece o passo derradeiro e obrigatório. Mas, quando se fala em 80 cêntimos, eu nem quero ir para os 80 cêntimos, porque o valor que se fala são 50 cêntimos. Basta pôr que 6 mil metros cúbicos, vamos pegar em 6 mil metros cúbicos por hectare no abacate e multiplicar por 50 cêntimos, 6 vezes 5, 30. São 3 mil euros em água para o abacate. É quintuplicar o custo em água do abacate. Que se faça em Málaga para alimentar o turismo deve conseguir pagar. Mas a agricultura, mesmo o abacate, que neste momento, eu não lhe vou chamar o ouro verde, mas que é uma cultura mais rentável do que as outras, vai ter dificuldades dentro de pouco tempo em assimilar este custo, se não for distribuído, como o Carlos estava a dizer, por todos. Ora, distribuir por todos não seria melhor termos um plano para captar a água antes dela chegar ao mar e se tornar salgada e depois temos de a tornar outra vez doce gastando energia? Acho que é uma pergunta pertinente. O engenheiro Aurélio Cavaco está logo a seguir. Está logo a seguir na linha, ali em cima, ali. O Aurélio Cavaco. Agora é que acordaram, não é? Havia também deste lado, era? Desculpe, peço desculpa. Ok. Agora. Obrigado. Olha, boa tarde a todos. Eu não sou produtor de abacates, faço acompanhamento de algumas quintas e faço apoio à instalação de várias... A minha vida profissional é projetos de investimento há quase 30 anos, já vou sendo velho. Já me tenho passado muitos investimentos e teria muito a falar sobre isto, mas não vou-vos empatar porque já vai tarde, já estamos todos muito cansados. Só queria deixar primeiro os parabéns, à organização foi um espetáculo, aprendi imenso com todos hoje, e fiquei alerta sobre há muitas situações que aí vêm, mas talvez seja defeito ou vício profissional,
talvez seja defeito ou vício profissional, mas há uma coisa que me preocupa muito desta sessão, é que no dia em que estamos ninguém falou a palavra PRR nem 2030. É muito preocupante, porque a solução de muitos dos problemas que estamos aqui, caso queiramos, caso não, teria que passar por aí. Quando tivermos pessoas com responsabilidade política aqui dentro a falar, e o que eu me lembro, e o que eu retive, por exemplo, do Sr. Diretor Regional, foi no questão que as tarifas vão aumentar. As tarifas vamos pagar, ou isto ou aquilo, se consumirmos mais. E a questão que temos aí à nossa disposição nos próximos anos podia dar um apoio muito grande a toda a nossa região e todo o nosso país, é que ninguém disse uma palavra sobre PRR, sobre 2030. Era só este pequeno reparo que eu queria fazer. Obrigado. Aqui uma terceira pergunta. Uma terceira e última, que é Uma para terceira nós. e última pergunta Sim. ou observação. Ok. Boa noite, então. Não me vou alargar, vou só partilhar aqui um bocadinho também a minha experiência sobre a água e acho que vai trazer um pequeno contributo. Eu sou economista, sou a minha formação, mas sou produtor de abacates e estou agora 100% dedicado a isso. Portanto, tenho um bocadinho o conhecimento dos números e quando fiz o meu estudo económico de 1,80€ e ele era bastante rentável. Portanto, tudo o que se falou que o futuro pode ser grave, eu penso que temos um longo caminho a percorrer e sou otimista e gostava de deixar aqui a minha palavra otimista. Contudo, o problema da água, eu venho de uma área que também trabalhei em jardins e na água, num parque temático, e fiz um estudo com o LNEC para a certificação das águas residuais, nomeadamente, vou falar do que conheço, da Etar da Guia. A Etar da Guia até recebe as águas da Elis, que é uma grande empresa que faz o sul de Portugal e aqui o sul de Espanha também, e disponibiliza muita água para a Etar da Guia. A Etar da Guia, e isto é certificado pelo LNEC, para utilização em relevados, bastam ser regado 2 horas antes para depois se poder estar os miúdos e as crianças em cima dessa relva. Tem uma qualidade extraordinária. A nível de agricultura, em azoto, tem praticamente quase o azoto que os abacates precisam. Em fósforo, tem 3 vezes o fósforo que os abacates precisam, só não tem o potássio. Esta água é transformada a 90 cêntimos o metro cúbico e é toda jogada na Lagoa dos Salgados, ou seja, para o mar. Nós, embora tenha estudado economia, aprendemos todos o ciclo da água. E o ciclo da água, a água não se acaba, ela circula, como todos sabemos. Portanto, eu acho que aproveitar a água não é assim uma coisa tão complicada. O PRR que está cá, e que não se falou, tem dinheiro mais que suficiente para tudo isto. E não o vamos utilizar, porque o único concurso que saiu para a agricultura, de 4 milhões, teve concurso de 400 mil euros. É uma desgraça. Porquê? Porque também, outro motivo, tinha 40 mil ou 60 mil euros mínimo de investimento. Estamos a falar de pequenos agricultores. Vamos lá pensar um bocadinho e vamos tentar enquadrar as coisas. Mas o PRR vem todo para Portugal, porque não é igual ao PDR, nem ao 2020. O que vai acontecer é que isto trabalha por objetivos e esse dinheiro vem para cá. Se não for aplicado na agricultura, que nós tanto precisamos, vai ser aplicado nos bancos, nos capitais de risco, etc., etc., que já foi legislado por isso, como vocês sabem. Portanto, isto realmente é triste. É triste e eu, quando fiz a tentativa de reutilização desta água, a própria legislação portuguesa não tem legislação para certificar esta água. Teve que se apoiar o LNEC na legislação francesa. É triste esta água estar a ser jogada ao mar e não ser reaproveitada. Por último, visitei 2 hotéis, passo a palavra, do Pestana, que têm dessalinizadoras, que tratam a água, porque a água é dos maiores negócios que existem, nomeadamente para os municípios. Ela é produzida pelas águas do Algarve e é vendida 7, 8 vezes o preço. Portanto, quando as coisas acontecem assim, não há cuidado. E eu compreendo que esse cuidado é por falta de ser bem gerida. Tanto estas duas como o Foral, que não é água do mar, mas também é água com sal e que desanalisa, ficam a 50 cêntimos por metro cúbico. Portanto, eu acho que é uma solução
acho que temos que avançar. Este estudo de impacto ambiental que está agora esta sinalizadora presa, como sabemos, Portugal, infelizmente, depois tem muitas pessoas que depois, se for igual ao aeroporto, vamos esperar 15 anos para passar. E aí o PRR já foi. Gostava só de ter deixado esta minha experiência, que realmente nós temos o turismo, que é muito importante para o Algarve, e estes 4 milhões, ou não sei, que nos visitam, tomam banho 2, 3 vezes por dia. Se nós reaproveitássemos essa água, que acho que não é assim tão dispendioso, nós provavelmente até tínhamos água para a agricultura, mas infelizmente, e deixo a última palavra para a nossa Ministra da Agricultura, que hoje de manhã, quem teve a oportunidade de acompanhar o noticiário, ela já não aparecia havia meses, e agora aparece, para quê? Para dizer que a probabilidade de cortarmos água à agricultura é muito elevada. Infelizmente é assim. Sobre os investimentos, sobre o PRR que não está a ser aplicado, não há uma palavra e é triste. Muito obrigado. Bom, pois o que diz efetivamente no que diz respeito até à utilização de nutrientes, nós fizemos um estudo, aliás com a professora Manuela Moreira da Silva, aqui da Universidade do Algarve, sobre a utilização de águas para reutilização de 1 hectare. E, efetivamente, a utilização de uma das vantagens é precisamente a riqueza em nutrientes que ela tem. E, portanto, no caso dos citrinos, foi feito o estudo para abacates, portanto, ela permite, efetivamente, satisfazer uma grande parte das necessidades nutritivas da cultura através dos nutrientes que tem. Tem o problema da salinidade, portanto, e aí poderíamos, eventualmente... Bom, existem muitas coisas para fazer. Eu diria que já estamos aqui há muito tempo... Ok, pronto, então sim, okay. Só esclarecer, João, eu quando apresentei os 80 cêntimos, apresentei o preço que foi apresentado em Israel, o que não é a realidade na Europa. Na Europa, a Espanha produz a 50 cêntimos e há uma proposta em Espanha para a Trops, eu conheço a empresa na qual fez, são 20 cêntimos mais custo de manutenção. Isto, fazendo os dois custos, aquilo que é o valor que conhece em várias delas, andam à volta de 50 cêntimos. Dizer que 5 mil metros cúbicos de água gastos hectare ano vezes 50 cêntimos é fazer a conta, como diz o outro, e ver se temos capacidade de poder não estar com esta situação em que estamos agora. Eu falava sobre isto porque aquilo que é a minha opinião é que nós nos devemos proativar, não havendo PRR, não havendo financiamentos do Estado. Eu penso que os agricultores, e aqui o exemplo, volto aqui a mencionar a Trops, porque eu estou aqui como sócio da Trops, a Trops Espanha já identificou este problema e já tomou a dianteira de ter o licenciamento. Está a pedir às autoridades andaluzas, neste momento sei que está tudo bem encaminhado e vai-se partir para um investimento privado. E aquilo que eu quis deixar como mensagem é que nós não podemos ficar à mercê daquilo que são as boas palavras da Ministra da Agricultura ou do Pina, porque aquilo que o Presidente da AMAL diz é uma constatação de um facto, não é uma solução para o problema. E aquilo que se pede são soluções para o problema. E aquilo que eu acho que devemos fazer é ter uma solução para o problema. E estas aqui que apresentamos, agora a última intervenção também apresentou, são soluções para o problema. E que nós devemos ser os atores da solução para o nosso problema. Bom, o Engenheiro Gonçalo Andrade tinha pedido para dizer uma palavrinha só... Já agora, também para esclarecer, eu acho que nós, enquanto produtores pertencentes de algumas estruturas associativas, temos a obrigação de participar sempre nas consultas públicas de todos estes dinheiros que estão disponíveis para o setor. A Portugal Fresh participou, quer na visão estratégica do professor António Costa e Silva, que ele ainda não era ministro, quer no PRR, quer agora no reforço do PRR. Porque, no fundo, esta questão que existe para o Algarve dos 200 milhões de euros, em que 60% são para novas fontes de água, que são 120 milhões para o transvaso do Pomarão e para a dessalinizadora, são muito curtos, é muito curto o montante que está afeto ao agroalimentar e é uma oportunidade completamente perdida. Portugal, na minha opinião, vai ter que devolver verbas porque não tem capacidade de execução até 2026 do que está previsto e importa cada um de nós, nas estruturas associativas, enviar os contributos e sinalizar
para quando há reuniões com os ministros, podemos dizer, meus amigos, nós, além do que estamos a reclamar aqui nas reuniões, temos provas que submetemos em consulta pública, sempre que foi possível, todas as situações que deviam ter sido previstas nos investimentos do setor. Para mim faz-me imensa confusão como é que depois destes 3 anos em que só quem não queira ver que o setor agroalimentar é um dos motores económicos mais fiáveis da União Europeia, o que é preciso mais para ser algo estratégico para o Governo? Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Muito obrigada a Passava todos. então a palavra à Sónia Ramalho. Obrigada. Obrigada, professora Amilcar. Então, em nome da Indo Global e das suas publicações, tanto a Agriterra como a Alimentar, e também em nome da TROPS, deixem-me agradecer a presença de todos e também o facto de estarem aqui até esta hora, para nós significa muito. Quem esteve aí na assistência, aos oradores e também a todos os patrocinadores, e uma palavra também de agradecimento à Universidade do Algarve por ter proporcionado este espaço onde estamos. Agradeço a todos terem tornado este evento possível e muito obrigada. Obrigada.